Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou Jaime Zimmer e hoje temos mais um Zimmer Podcast com você. Agora, hoje, você terá uma aula sobre empreendedorismo, sobre fazer acontecer aqui na América. Meu amigo Renato Valentim aqui conosco vai compartilhar um pouco, eu vou falar muito da vida dele, porque eu vou puxar lá de trás, Valentim, tua história de vida, chegando hoje a um grande empresário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Jaime. É um prazer, né, estar aqui participando. Falar um pouquinho, né, dessa história. Eu acho que é sempre interessante a gente estar falando sobre a trajetória da gente, até para influenciar pessoas, né? Então acaba sendo interessante nesse sentido também. Acredito que vai ser maravilhoso. Hoje nós temos aqui, inclusive, os nossos troféus. Nós fomos agraciados, homenageados com o troféu aqui, desta casa, que é o Brazilian Times, representando um destaque na nossa comunidade. Eu e a Bianca, nós recebemos esse troféu. Estamos muito felizes. E aqui está o teu também, não é? Que mostra uma trajetória para quem recebe, de sucesso, de ter feito algo diferente na nossa comunidade. Então, muito feliz de estarmos aqui para falarmos da vida de um imigrante brasileiro que, após vários e vários anos, obteve o sucesso na América. Renato, você está nos Estados Unidos há quanto tempo? Cheguei em 98, então tem 25 anos, né, que eu estou aqui. É um bom período. Bom período. E também aproveitar para agradecer principalmente, né, o Brazilian Time, família Paiva, que são um ícone aqui na nossa comunidade, né, na comunidade brasileira aqui em Massachusetts. A gente não pode cansar de agradecê-los. Eu acho que isso ajuda tantas pessoas, né, principalmente um jornal, essa área de comunicação que realmente o imigrante aqui precisa, né? Precisa de uma forma de estar se expressando e buscando ajudas com o trabalho, e ajudou milhares e milhares de pessoas. Então são pessoas que realmente a comunidade brasileira tem que agradecer muito. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, nós estamos indo para 22 anos de América, menos que você, mas muito próximo, né, em termos de experiências. Eu me lembro na chegada aqui que eu procurava as notícias, eu não tinha ideia do que era América, como que se vivia aqui. Eu não sei se você teve a mesma experiência de você estar sedento por informações e você ir numa loja brasileira, numa padaria brasileira, que eram poucas também, não tinha muita quantidade. Eu chegava numa loja direto e ia procurar um jornal para ter uma ideia do que estava acontecendo. Você fazia isso também? Exatamente, fazia jornal, a gente pegava aquelas fitas, cassetes que meu Deus, do Brasil. Eu tenho uma história disso. Então era assim, normalmente eu tinha uma folga durante a semana, né? Então naquela folga minha eu ia para as lojas brasileiras, ia sempre em Austin. Eu morava em South Boston, ia sempre em Austin, buscava jornal, revista, que tinha lá de informação do Brasil. E essas fitas cassetes com novela, com filme brasileiro, enfim, uma série de programação que passava nas televisões brasileiras no Brasil, que eles mandavam para cá. Então, para quem é novo, se você tem pouca idade, talvez não tenha ideia do que o Renato está falando. Eu sei disso porque foi a minha segunda atividade aqui na América, foi distribuir essas fitas. Uau. Essas fitas. Só que a atividade que me passaram era não tão agradável, porque era uma fita usada, amigo. Era usada e eu alugava as fitas para as lojas. Então era uma loucura o que existia. A gente tinha que devolver, eles regravavam em cima. Exato. E era de novelas. Então a novela chegava, sei lá, 20, 30 dias, com diferença o que aconteceu lá no Brasil. Se usava naquele tempo, há 20 e poucos anos, dos cartões telefônicos. Isso, era o único meio de fazer um contato, porque senão seria caríssimo. E aí tinha que raspar o cartãozinho, né? Então tem uma história muito grande do passado. $5 para falar 20 minutos. Exato. Assim. E ele caía no meio da história, colocava e não durava o tempo que estava lá marcado. Você viveu tudo isso, então, até antes do que eu.
Então nós temos assim uma experiência diferente, talvez, de quem chega hoje, não é, Renato? Acredito que hoje o imigrante ele tem essas informações de maneira muito rápida, não é? Instantânea, talvez, pelo seu aparelho telefônico e tudo. Acaba ficando menos até carente de saudades mesmo dos familiares no Brasil, do Brasil, porque aqui tem os meios de comunicação que é instantâneo, você tem acesso a todos eles, e o telefone, né? Telefone hoje, você falando por vídeo, é como se tivesse hoje é o Star Trek do passado. Principalmente agora, depois da pandemia. Exato. Cara, depois da pandemia, infelizmente, ela veio para tirar muitas vidas. Mas a pandemia nos colocou numa situação muito boa hoje, que a gente acostumou com tanta coisa que vai nos ajudar, está nos ajudando e vai nos ajudar muito ainda. Muito, inclusive você falou da pandemia, no nosso trabalho de consultoria de educação financeira, o nosso trabalho era envolvido em 90% de atendimentos presenciais, eu estava na frente do meu cliente. Chegou a pandemia, 99%, aliás, durante a pandemia, 100% dos nossos atendimentos de consultoria financeira eram à distância. Então, todo mundo aprendeu a usar. Aquela pessoa que não tinha limitação com os eletrônicos, ela aprendeu, ela foi forçada a aprender a usar um eletrônico até para uma consulta médica, para algo que ela precisasse. Então, deu uma evolução num mundo muito rápida, não é, Renato? Exatamente. Isso nos ajudou, né? Como gestores, ajudou muito. As pessoas, até a gente tinha um pouco de dificuldade para estar gerindo negócios a longa distância. Hoje não. Hoje de manhã, por exemplo, fiquei 2 horas em reunião do Brasil, como se eu estivesse lá no dia a dia. Então, tudo ficou muito mais fácil. A gente consegue hoje direcionar pessoas, administrar empresas a longa distância. É muito bom. É muito bom. E você falou que teve uma reunião em Minas Gerais? Sim. Hoje pela manhã. Yes. Então vamos lá para o passado. Você nasceu em Minas Gerais? Sim, assim, Manhuaçu, Minas. Manhuaçu. Yes. Eu não conheço essa cidade, não ouvi falar dela. Ela é próxima a alguma outra referência da região, de alguma região específica? Ela fica a 200 quilômetros de Valadares, né? Que é uma cidade... Aí a referência do brasileiro. Aqui né? O pessoal brinca que é Valladolid, como é que é? Valladolid. Isso. Que tem muitos imigrantes de lá que... a 200 quilômetros, não é tão perto, mas já tem uma referência. Sim. A 250 quilômetros de Vitória e 250 quilômetros de Belo Horizonte. Então ela fica no meio do caminho entre Vitória e Belo Horizonte. E é o que? Assim, é plano, é montanha? Como é que é? Muita montanha. As montanhas. É a região do café lá, então o café normalmente ele é nativo de montanhas, né? E então, você jovem, você morava lá e trabalhava já desde pequeno. Como que era a tua vida lá? Pais, irmãos, como que era a tua vida de pequeno? Sim, eu sou meus pais, né? Nós somos cinco irmãos. 5 irmãos. 2 homens e 3 mulheres. Eu comecei trabalhando com meu pai, ele tinha um negócio exatamente de café, né? Fazia então tá aí a raiz da história. Transação de café. E aos 17 anos eu trabalhava com ele, e aos 17 anos eu estava desconfortável com a situação que eu estava nela, e eu chamei ele e falei, para mim continuar trabalhando aqui, eu vou precisar de uma parte da empresa, uma outra situação dentro da empresa, né? Uau, já tinha essa ambição com 17 anos. Exato. Mas assim, lá pelo criança, você já ia para o meio dos cafezais, ajudava a plantar, a colher? Como é que era isso? Era duro ou era tranquilo? Tinha o sítio, né? Lógico que a gente ia para a escola, não era uma coisa difícil, porque a gente ia para a escola, então a gente sempre ia para ajudar os pais, eles normalmente estavam fazendo alguma coisa, então a gente ia com eles. Foi uma vida tranquila, porque uma vida no sítio é uma vida tranquila. Né? Meus pais viviam, meu pai principalmente, ele tinha o sítio, mas ele vivia muito na cidade também, então porque tinha negócio, então não, ficava entre sítio e cidade. Cresci trabalhando com ele, como ia para a escola e no final ia trabalhar com ele. E quando eu senti que eu precisava uma direção melhor, né, para minha vida
profissional, eu tive essa petulância de chegar perto dele. Eu quero ser teu sócio. E fazer essa exigência. E aí, qual foi a reação? Ele, naturalmente, ele achava que eu não estava ainda preparado para aquela posição. Falou, não, você está novo, a gente pode ver isso na hora que você estiver mais maduro, a gente olha como a gente faz. Eu falei, não, é agora, eu vou te dar um mês para você pensar o que pode fazer. Colocou teu pai na parede, meu. Aí com um mês, eu brinco com ele, até eu tive uma palestra que eu estava ano passado no Brasil, e ele estava presente, eu falei que é um dos nãos que mais me influenciou foi esse. Que a partir dali, eu fui buscar minha trajetória, meu caminho. Foi um não importantíssimo que eu tive do meu próprio pai naquela época. Uau, são os nãos que impulsionam. Exato. Tua mãe está conosco ainda? Sim, os dois estão. Que bom. E foi um sofrimento muito grande para minha mãe, né? Que ela via aquela situação. E o que ela disse naquele momento? Ela pedia calma, ele vai... Qual o nome do teu pai? José Valentim. José, o que está acontecendo? Tipo isso? Ela falava comigo, né? Calma. Para você. Exato, calma. Tudo vai dar certo. E eu, não, preciso de resolver minha vida. Parecia que era a última coisa que ia acontecer, né? Que eu tinha que fazer naquele momento. Mas foi uma coisa bem interessante, que aí eu saí para buscar trabalho, saí de casa, realmente eu saí da casa dos meus pais e fui começar minha trajetória de vida lá. Uau, disruptivo, como diz o pessoal novo. Mas lá até aquele momento, qual era a tua experiência de vida para ter essa firmeza de que gostaria de ser o sócio? Você cuidava dos animais no sítio? Não. Como é que era o teu dia a dia, da escola e depois? O que você fazia lá? Normalmente era aquilo que eu te falei, eu ficava com eles, eu ia ajudar minha mãe, fazer as coisas, com meu pai muito pouco, porque ele ficava muito nos negócios dele. Sim. Mas depois de um tempo eu comecei realmente a trabalhar diretamente com ele. A gente viajava assim, né, lá na região, a gente saía para buscar o café dos produtores que ele comprava, enfim. Eu comecei a fazer esse trabalho. E tomava conta dos negócios, dos armazéns lá que tinha os depósitos de café. Foi quando eu tô muito importante aqui na empresa, eu preciso de uma parte. Ok, teve o ego, né, foi aflorado. Sim, você gostava mais da operação de lidar no comércio, ou você era aquele que pegava um papel, anotava tudo? Como era? Você gostava de vendas ou gostava da estrutura anterior, dentro? Sempre venda. Você estava em contato com comerciantes. O negócio meu era fazer dinheiro. Queria produzir. Queria produzir, e eu acho que foi um das coisas que na hora ali eu senti que eu tinha, né? Sem ter uma noção exata, mas eu tive muita confiança para fazer isso. Saí, busquei o trabalho, comecei a fazer o que você falou aqui, eu comecei entregando aqueles catálogos de telefone para a companhia de telefônica lá de Minas. E dali eu arrumei um trabalho numa empresa lá que era uma distribuidora de alimentos, começando em uma caixa lá no armazém. E quando eu saí, depois de 5 anos que eu estava nessa empresa, eu já era um dos chefes do departamento financeiro. Era uma empresa muito grande. Então, aquilo ali me deu muito conhecimento para mim seguir depois. E logo em seguida, quando eu saí dessa empresa, foi para abrir meu primeiro negócio. Tá, mas peraí, deixa eu ir lá atrás um pouquinho. Eu gosto de puxar um pouco, tá, Renato? Você saiu da casa dos pais, arrumou uma malinha, uma mochila, como é que é desse tipo? Exatamente. E foi para onde? Foi para casa de quem? Você não tinha dinheiro? Tinha dinheiro? Eu fui para casa da minha avó. Ok, é o que eu imaginava, um parente. E perto da casa de vocês? Próxima. Próximo. Então, bateu na porta, vó, aconteceu um problema, preciso de teto, é assim? Fiquei lá. E ficou lá por quanto tempo na casa dessa avó? Um ano, mais ou menos, até eu começar realmente... emprego, aquela história toda. Exato. Então tem essa história aí. Aí já arrumei um lugar para morar com os amigos lá e aí a gente seguiu. E aí começou a ter o teu próprio salário. E nesse momento de transição, tá na casa da avó, depois tá com os amigos, da parte de pai e mãe estava resolvido.
Te deram apoio ou tava na boa para eles? A gente tinha um contato normal, não tinha... Não tinha briga? Não. Com os teus irmãos também? Não, nunca teve briga. Você é qual dos irmãos em idade? Sou o mais velho. Ah, tá aí. Então, sou mais velho. Puxou a galera. Exato. Aí que bom. E quando engraçado nessa empresa, 5 anos trabalhando lá, eu nunca passei mais de 6 meses sem ser promovido. Então, realmente, eu tinha esse potencial. Aí premiou e confirmou que você era o cara naquilo. Exato. E era na área comercial? Sim. Eu comecei arrumando caixa lá no armazém. Sim, depois... como todo mundo, imagina, iniciando por baixo lá, novo, jovem. Exato. Aí depois eu comecei, eles me passaram para ir viajar, entregar mercadoria para os clientes. Aí eu não queria aquilo mais, estava viajando muito, eu não queria mais. Conversei com o meu chefe na época, ele falou, então vamos realocar você para aqui dentro da empresa. Comecei lá, em vez de quando eu fazia essas entregas, eu voltava com os pagamentos, com dinheiro e tudo, e voltava e fazia a prestação de conta para as pessoas lá dentro da empresa. Sim. Aí eu passei pro lugar que recebia os acertos, essas conferências. Então eu investi o papel ali. E dali eu cresci muito dentro da empresa durante esses 5 anos. Passou 5 anos, você disse, agora eu vou pro próximo step, que é abrir minha empresa. Foi assim? Aí apareceu uma empresa para me comprar. O dono da empresa era cunhado do dono da empresa que eu trabalhava. Eles viraram e falaram assim, para você eu não posso vender, porque se eu vender para você, você vai sair da empresa, de lá. Sim. E eu arrumei um amigo para comprar aquela empresa, ele comprou, aí eu pedi demissão e saí, fui lá e passei a empresa pro meu nome em seguida. E era empresa do mesmo ramo? Não. De que era assim, primeira empresa do Renato? Era empresa de pneus. Puxa, que diferença do futuro, que a gente vai falar do futuro do Renato, não tem nada a ver com pneus. Alinhamento, balanceamento, oficina, então tinha uma loja que tinha toda a manutenção de veículos ali. E já era uma loja assim, estruturada, grande, legal. Era uma loja boa. Que a gente conhece, lá na minha terra, eu sou do Rio Grande do Sul. Lá nós chamamos de borracharia. Lá no interior já era uma empresa estruturada. Na época era uma das únicas lojas da cidade que tinha aquelas máquinas computadorizadas. Então já iniciou bem. Já iniciei bem. E aí, gostou desse ramo? Gostei, que eu abri até uma outra na outra cidade depois. Aí foi para 2. Filial já. 2 lojas. E logo em seguida casei. Casou. Meu casamento não deu certo. Fiquei 6 meses casado. 6 meses? Realmente foi bem rápido a ruptura. E isso aí é uma parte ruim, né? Renato, é o seguinte, uma vida construída, né, onde tem sucessos, tem insucessos também, não é? Erros que a gente acaba cometendo. É claro, sempre. Ainda mais sendo jovens. Muito, muito novos. Eu e minha ex-esposa não estava preparada para aquilo. Aí eu separei, logo em seguida, eu falei assim, cara, eu vou sair da cidade, vou embora, vou para outro lugar. Eu queria procurar outro. E tava apertado de território, você queria voar. Exato. Aí foi quando apareceu a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos. Conheci, durante aquele período da separação ali, eu conheci um senhor na minha cidade, que os filhos dele moravam aqui. Não tinha, até hoje, não tem muita gente da minha cidade aqui. Eu não tinha ouvido falar da tua cidade. Sim, aí os 2 filhos, e tinha 2 filhos aqui, e falou, cara, você é muito novo, vai para os Estados Unidos, você vai se dar bem lá. O pai deles. O pai deles falou para você. Isso aí falou enquanto eu tava casado ainda. Eu falei, não, eu acabei de casar, vou fazer um lugar desse. Não dá, entendeu? Não, vou fazer minha vida, tá bem, eu vou ficar aqui. E logo em seguida, eu me separei. Quando eu me separei, eu falei assim, cara... Agora eu vou embora. Eu lembrei da oferta. Falei assim, eu vou lá. Mas o que passava pela tua cabeça, Estados Unidos? O que era Estados Unidos para você naquela época? Eu vim para ganhar experiência, estudar um pouco e voltar. Para mim, eu nunca tive que falar de pessoal, porque na minha cidade não tinha essa cultura. É uma cidade grande, uma cidade até o interior, uma cidade grande, com 100 mil habitantes. Um bom tamanho. Mas
a gente não tinha não via muito falar do pessoal que vinha para os Estados Unidos para conseguir uma condição de vida melhor. Não. Ele falou, eles estão lá, eles estão bem, vai para lá também, você é novo. Foi ok, eu vou para lá, vou ficar lá uns anos, vou fazer vou estudar, de meia. Vou fazer uma reserva lá, salvar um dinheiro e volto. E era isso. Teus pais apoiaram? Sim. Essa viagem? Sim, Teus irmãos também? Sim, eu sempre fui muito independente. Eu nunca fui muito dependente de ficar pedindo essa bênção, esse apoio de todos que estavam à minha volta. Então, não, eu vou, entendeu? Até hoje, normalmente, eu sou assim. Ok. Aí eu acabei vindo. Foi depois dessa conversa que eu tive com ele, uns 6 meses depois, eu vim embora para os Estados Unidos e... 1998. Cheguei aqui em janeiro de 98. Ok. Você chegou e aí foi uma maravilha. Já chegou num apartamento alugado, com tudo, estrutura, trabalho, tudo pronto, né? Tinha nada. Tô brincando porque eu imagino que é tudo ao contrário, né? Como que foi? Cara, você chegou... Cheguei em janeiro. Primeira vez que pegou o avião? Não. Não, eu já tinha voado. Já tinha voado. Tem muita gente que é a primeira vez. Ok, chegou aqui para onde? Chegou em Massachusetts? Eu cheguei eu vim para Massachusetts e vim morar em South Boston. Esses dois filhos do amigo moravam em South Boston. Cheguei, fui para casa deles, frio pra caramba, que era janeiro, cheguei dia 20 de janeiro aqui. Pior momento, né? Janeiro, fevereiro. Fui para casa deles. E, cara, eu entrei na casa deles, fiquei 30 dias só olhando pra janela. Eu ficava depressivo de ver o frio que tava lá fora. Nevando. Falei, cara, o que eu vim fazer nesse país? Eu ligava pro Brasil, eu quero ir embora. Não guarda. Pegou o cartãozinho, raspava e ficava no telefone. Aí foram 30 dias ali parado, sem ter muito o que fazer. E nesse intervalo de tempo, falei, agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que me planejar aqui. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu fui lá, conversei com os caras, falei, cara, escola de inglês, onde tem? Aí eles me levaram numa escola de inglês, eu não tinha dinheiro para pagar a escola. Falei, até eu ganhar um dinheiro aí, dá para vocês me emprestar. Aí me emprestaram o dinheiro para pagar a escola, eu fui para a escola, em seguida arrumei um trabalho de lavar prato. Aí foi o primeiro trabalho, mas assim... Você disse que chegou aqui, ficou tipo 30 dias nesse local. Você já tinha vendido o teu negócio no Brasil? Já não. Você vendeu, acertou as contas e veio livre. Exato. Sem nenhuma âncora no Brasil. Livre e sem dinheiro no bolso. E sem dinheiro. Eu vim mas estava livre, ao menos. Com R$200 no bolso. Ok, transformou em dólares, entrou em depressão naqueles 30 dias, imagina. Ficou tudo parado. E aí você pegou o que apareceu, é isso que aconteceu? Peguei, primeiro que eu fui lógico, procurar uma escola, né? Certo. E logo em seguida eu peguei 2 part-time, trabalhava uma noite, um de manhã e à tarde eu ia para a escola. Então, normalmente eu fazia isso aí, saía correndo de um trabalho para a escola, da escola para outro trabalho, fui correndo nessa correria aí anos. E esses 2 que te receberam, você tem contato ainda? Um deles voltou pro Brasil. Voltou. E eles assassinaram ele lá. Uau, que tristeza. Foi muito triste. Muito triste. E o outro, sim, eu tenho contato com ele. Que beleza. Que coisa boa. Faz parte da tua história de chegada. Sem dúvida. Muito bom. É uma pessoa que eu falo que, sim, eu agradeço todos os dias a eles por ter me dado esse apoio quando eu cheguei aqui. Muita gente não tem, né, essa chegada. E aí você ficou quanto tempo nesse local com eles? Não, lá eu fiquei uns 5 anos. A gente morava juntos lá, a gente continuou morando. Imagino que cresceu uma amizade com eles. São pessoas muito do bem. A gente não tem muito... Lógico que voltou pro Brasil, eu não tenho muito contato, mas eu tenho muito que agradecê-los. Né? Muito bom. E aí eu fiquei ali, trabalhei durante 6 anos estudando ali naquele restaurante que eu trabalhava em South Boston. Eu arrumei um trabalho, terminei meu inglês, fui para a escola, fui fazer culinária. Foi trabalhar, estudar culinária. Mas culinária, o inglês para você foi um desafio no início? Ou você disse, tem que aprender
E foi legal? Como é que foi o ritmo de aprender a língua? É muito difícil, desafiante, principalmente se a gente chega mais velho aqui, né? Chega numa idade, uma criança aprendeu qualquer língua, tem muito mais facilidade. A gente que chega um pouco mais velho, a gente tem um pouco mais de dificuldade para aprender. Então, no início foi desafiador. Foi. O processo de aprendizagem de línguas é demorado, né? Porque você vai na escola, você tá na escola e você não vê muita progressão no seu aprendizado. Você vai realmente ver depois de anos, que aí você começa a usar realmente o que você aprendeu. Muitos aqui eu vejo que tem problema, porque eles acham que vão para a escola, vão aprender de imediato, começa a ter essa dificuldade, que é um processo, aí acaba deixando de ir para a escola. Que é um erro, né? É uma pena. E então, você teve um processo de 5 anos na escola. Não é do dia para a noite. Não, durante meu período de escola, estudando aqui mesmo nos Estados Unidos, foi no mínimo 15 anos. Certo. Estudei durante 15 anos. Ah, você nunca parou de estudar, Não. então? Eu parei de estudar acho que depois... Foi quando meu primeiro filho nasceu. Ele tá com 11 anos. Então foi mais ou menos naquela época que eu parei de estudar. Certo. Porque eu estudei culinária, eu fiz administração, piloto de avião, construção civil. Quanta coisa, meu amigo. Fui estudando. Muito, muito encorajador para quem está nos assistindo saber dessa história, porque eu sei do teu sucesso, a gente vai falar daqui a pouco. E estudar uma língua, acredito que é um grande desafio para a maioria das pessoas. Para mim, um grande, grande desafio. E que vai sendo aliviado ao longo do tempo, não é? Com as nossas experiências de vida. E você, assim, parece muito tranquilo quando a gente fala, estudei durante um tempo, muitos anos e tal, parece muito tranquilo. Mas na realidade você tinha que trabalhar em 2 empregos. Sair cansado para assistir uma aula, ou no meio entre um e outro. Tua mente não estava 100% para estudar. Esse é um dos problemas também. Você estava cansado, não é? Sim. Então tem um grande desafio a mais, que é se manter na escola, estar cansado, ir à aula e ainda tem que passar, né, nos estágios daquele conhecimento. Como que foi tudo isso para você? Foi muito difícil, principalmente fazer esse schedule de conectar tudo e fazer funcionar as coisas, né? Por exemplo, aí depois você muda, começa a mudar de nível de escolar, você acaba tendo que mudar de horários. Por exemplo, eu tinha que sair. Aí depois eu comecei a estudar de manhã, eu tinha que iniciar no trabalho às 10 da manhã. Eu levantava às 5:30 da manhã para ir para a escola. Eu tinha que pegar no trabalho às 10. A minha aula terminava às 10. Aí eu tinha que pegar um ônibus para chegar às 10. Como eu fazia? Vira 2. Conversava com meu chefe, falava, cara, eu chego eu te prometo, eu vou chegar 1 hora atrasado, mas eu vou dar conta do meu trabalho. O trabalho que eu ia estar fazendo de 10 às 11, eu vou chegar preparado para compensar o horário que ele perdeu. Trabalho, entendeu? Aí ele falou, ok, sempre tive o pessoal sempre me ajudou muito nesse sentido. Aí eu saí da escola, eu lembro que eu tava lá, a professora tá terminando, eu começava a juntar meus objetos. Já tava louco ali no final da aula, colocando na mochila, pra quando ela falasse, então tá bom, até amanhã, eu só pegava a mochila e saía. Virar o The Flash. Pra mim pegar o trem, pra depois pegar um ônibus, pra mim chegar no trabalho. Uau. Teve essas situações, outras, também, por exemplo, a aula de culinária. Normalmente eu ia para a escola, eu pegava das 5 à meia-noite. Então, era puxado. Eu trabalhava durante o dia, saía do meu trabalho, ia para a escola de culinária, cozinhava lá a noite inteira, que é a aula de culinária, você tem que cozinhar, é lógico. Na prática. E saía meia-noite, chegava, já ia dormir, porque no dia de manhã eu tinha que levantar cedo para trabalhar novamente. Isso aí foi anos dessa forma. Então tem muita história aí, né? Desgastante. Sim. E nessa escola de culinária, por exemplo, você era voltado para que tipo de comida? Já que a gente está falando de comida, né? Então, o que você gostava, curtia fazer lá?
Foi 2 anos, né, de escola. Eu fiz Sim. 2 anos de escola. E lógico, eles ensinavam todos os tipos de asiática, italiana, francesa. Por exemplo, meu último teste foi, eu lembro, eu tinha que fazer um croissant. Então, meu teste final da escola. E não é fácil fazer um croissant rápido ali, que tem que dar tempo. Pra mim é fácil, eu vou na padaria e compro. Eu não tenho a mínima ideia. Ele tem que ter o ponto certo. Você não é tão fácil. Não. Entendeu? Porque é muita manteiga, ele derrete, tem que estar na temperatura correta. Então, lá ensinavam todos os tipos de alimento. Então, a gente... E ali saía da cozinha. Primeiro a gente ia para a sala de aula, na teoria. Sair da teoria e ir para a prática, para a cozinha. Então isso era todas as noites. E aí, o estilo de cozinha que você gostou mais, de qual lugar que era? Ou você gostava um pouco de cada coisa e estava legal? Eu nunca gostei muito de fazer pão. Não? O croissant te impactou? Te deixou? O pão é bem legal fazer. Então eu já sei que é um caminho no macarrão por aí. Carne, eu sempre, lógico, né? Que brasileiro. Eu gosto muito de carne, eu gostava muito de fazer. Peixe, muito, muito bom também fazer. Se especializou. E aí, o que ajudou esse estudo de culinária? Ajudou você a galgar alguns passos dentro do restaurante? Você começou dishwasher. Ficou muito tempo com esse trabalho de lava-pratos e tal? No dishwasher eu fiquei uns 6 meses, provavelmente. Então foi pouco tempo dentro da tua história. Pra mim foi muito, né? Porque eu queria... Me conta uma prática, você que tá aí assistindo, que talvez não conheça essa sistemática de restaurantes, o que sempre me dizem é o pior trabalho da América. Ou um deles, não é? É assim mesmo, Renato? É violento o negócio? É muito sofrido porque é difícil. É difícil. Porque você faz, lava vasilha. No final da noite, todo mundo indo embora, o que vai sobrar para você? Tem que lavar o resto das vasilhas que sobrou da cozinha. E normalmente é aquelas que ficou lá muito tempo lá no fogo, tá bem queimada. Tudo difícil. E limpar a cozinha, né? Então, na época hoje ainda vejo lá o pessoal lá dos meus restaurantes, né? Ele tem uma empresa que chega para limpar a cozinha depois. Tranquilidade aí, né? Mas naquela época não existia isso. E tinha uma dificuldade maior também, que eu vejo daquela época para hoje. Naquela época a gente tinha uma barreira maior para a gente estar aprendendo outras profissões, outras funções dentro do restaurante. Hoje não. O cara chega com um dia que ele tá lá, se eu vejo que eu não é minha função mais, mas eu fazia assim. Tem um dia, 2, 5 dias que tá lá, eu vejo que ele tem condições de aprender, cara, vamos ensinar. Vamos mudar ele. A gente precisa desses profissionais realmente capacitados para essas áreas. Então hoje, eu acredito que hoje tá mais fácil, tá menos burocrático, né? Para você aprender profissões diferentes. Crescer. E aí do dishwasher, lavar pratos, vasilhas, etc., você foi para que posição dentro do... Existe ainda hoje o local que te abriu as portas para crescer? Não, mudou muito? Sim. Ah, tá. Então daí foi para onde? Saiu dali? Qual foi a segunda posição que você teve? Eu trabalhava lá lavando prato, lavava rapidinho, ia lá para a cozinha aprender já como fazia, que eu ficava olhando os caras fazendo, porque eu não queria ficar lá, eu queria mudar. Então, logo em seguida, desses 6 meses, logo em seguida eu já fui para a cozinha, já sabia muita coisa de lá, então foi fácil. E passei a trabalhar de cozinheiro. Aí, dentro de pouco tempo de trabalhar de cozinheiro, o chefe de cozinha pediu conta. Aí meu chefe na época, o meu patrão, me chamou no escritório e falou: fulano se demitiu, a partir de amanhã é você que é o responsável lá da cozinha. Não me perguntou se eu queria. Mas daí você encarou tipo, uau, e agora? Ou disse, tô pronto mesmo, vou nessa. Eu já fazia. Já estava na boa. Estava preparado. E já estava na escola nessa época? Já tava. Então tudo bem, fechou tudo. Tá tranquilo. E ganhou mais por isso ou ele só te passou o cargo a mais? Teve avanços financeiros para você. Sempre tive avanços financeiros. Como a gente está na área financeira, eu vou engatar uma pergunta.
Você cuidava bem do dinheiro? Você separava um pouco para o teu futuro? Você distribuía ou você nunca pensou muito sobre isso, foi acumulando só? O que você fazia com o teu dinheiro? Eu falo sempre, até hoje, né? As pessoas preocupam muito com o dinheiro. Esquece, às vezes, de produzir e fica muito preocupado com o dinheiro. Eu nunca, principalmente quando eu cheguei aqui, eu nunca me preocupei com o que eu ia gastar. Eu era muito seguro, eu não tinha tempo de gastar. Você era seguro. Eu não tinha nem tempo de gastar. O único gasto meu era... Olha que dica. Não tenha tempo para gastar dinheiro, que é uma boa dica para não gastar o dinheiro. Uma dica eu já ouço muitos falar, se você quer realmente ser um empreendedor de sucesso, suma por 6 meses, 1 ano, some. Sim. Entendeu? Vai trabalhar e não vai em festa, não faz nada. Isso tem muitos empreendedores que dão essa dica, né? Verdade. Então baixar a cabeça, encher o bolso e depois pensar o que fazer. Exato. Eu sempre falei, desde quando eu cheguei aqui, eu acho, né, que o imigrante chega nos Estados Unidos, muitos, lógico que toda regra tem exceção, muitos talvez não estejam preparados e outros veio aqui com intuito para realizar ações de comprar um apartamento, comprar uma casa ou comprar uma coisa no Brasil e acaba ganhando dinheiro e fazendo esses investimentos muito rápido. Sim. Eu sempre falo, cara, ganhou dinheiro, calma, não vai sumir. Calma, você espera, planeja. Chega aqui, principalmente as pessoas que estão chegando, vê primeiro se realmente você vai voltar para o Brasil, que muitos chegam aqui, muitos chegam ilegal, pega os dinheiro, manda para o Brasil para parentes, amigos, comprar imóveis lá, comprar qualquer outro tipo de coisa, e não sabem realmente o que está comprando. Muitos, já aconteceu de muitos mandar o dinheiro, chegar lá, não ter o que eles tinham. Então, a minha dica é simples. Guarda o dinheiro. Resolve sua vida primeiro. Vê se realmente você vai querer ficar nos Estados Unidos ou se você vai embora para o Brasil. Se vai, leva o dinheiro. Entendeu? Usa o dinheiro quando você chegar lá. Então, isso que eu fiz quando eu cheguei aqui. Eu não investi em nada aqui nem no Brasil. E tinha muita crítica. Normalmente as pessoas que conviviam comigo faziam ao contrário. Eles ganhavam da semana, ficavam fazendo a conta, o que eu posso comprar no Brasil. Eu falei, cara, não compra. E eles falavam, não, tem que comprar, você vai perder dinheiro parado. Eu falei, não vou comprar enquanto eu não decidir o que eu vou fazer da minha vida. Se eu posso mudar de ideia e querer ficar aqui nos Estados Unidos. Não era a minha intenção no início, mas tudo pode mudar. Então foi exatamente o que aconteceu, né? Eu não investi nada no Brasil, a princípio, como todos que estavam comigo na época investiu. Assim que entrou uma lei na época, era a lei que muitos conhecem do Bill Clinton, ela ficou 3 meses vigente. Eu dei entrada na minha documentação, conversei com meu patrão, ele assinou e acertei minha vida. Muitos dessas pessoas que me criticavam porque eu não estava investindo no Brasil, me criticaram porque eu estava dando entrada e tentando pegar meus documentos, que eles falavam que aquilo ali era uma pegadinha, que a imigração ia vir me pegar, enfim. Então, eu acabei indo ao contrário de todos que conviviam comigo ali no momento. Até porque, as pessoas têm que tentar seguir conselhos e olhar para pessoas que eles gostariam de ser igual. Fulano, você faz o quê? E na época não era o que eu queria, entendeu? Não era minha meta de vida fazer o que eles estavam fazendo. Por que eu vou fazer? Só para seguir o bando, né? Não, muita gente fala, não vou seguir bando, eu vou focar nos meus objetivos, no que eu realmente acho que é o certo no momento. E assim, você disse seguir bons modelos. Você lembra de algum modelo que você seguiu, tipo, ouviu falar para ter essas decisões de sabedoria? Porque hoje a gente sabe
Quando é que a gente descobre que fomos sábios no passado? Quando a gente olha para o futuro, hoje, né? Senão você não tem referência. Então você sabe que agiu certo. Então, sobre isso, como que você vê? Você teve modelos? Você teve alguém? Você teve leitura? Você teve um curso? Você teve algo que você disse, olha, esse é um caminho bom, que te deu referência? Ou veio da tua cabeça e disse, não, eu já estava preparado para tomar essas atitudes? O que você vê disso? Um diferencial que eu via na época que eu cheguei aqui, principalmente as pessoas que estavam aqui, era a minha experiência de vida, que eu já vim com ela, né? Tinha uma estrada. Então eu já tinha essa experiência de vida e eu sabia, não teoricamente, mas eu já tinha vivido essas experiências. Era uma pessoa bem-sucedida no Brasil, que quis mudar de vida, vim para cá, mas eu já sabia como funcionava, né, esse meio de finanças. Daí. Levar a vida financeira. Exato. Sobre aqueles teus amigos que falavam para você não seguir esse caminho, que estavam, né, que você estava desconfortável, imagina, que só tinha gente falando para fazer o contrário. Eles, pelo jeito que você colocou aqui, só para confirmar, eles não tinham essas experiências que você teve no Brasil? Não tinha. Então, e talvez eu tenha certeza, é um dos motivos, né, de eu não ter seguido o conselho de muitos que estavam aqui na época, que queria realmente, que achavam que o que eu estava fazendo estava errado. Claro, então você já tinha vivido o suficiente para saber que teu caminho estava certo. Muito bom. E aí agora, vamos viajar um pouquinho para o futuro, porque eu sei que nós vamos ter que ter um outro episódio para te receber. Então aguarde aí para 2024 nós voltarmos, porque você tem uma história muito rica. Ela é rica em textos que a gente vai falar sobre isso, sobre história mesmo, mas é rica em resultados, que eu sei disso também. E você, quando é que veio a virada de chave para ser dono de restaurantes? Você é dono de uma rede de restaurantes. Quando é que virou essa chave? Eu durante o tempo, a partir do momento que eu dei entrada nos meus documentos para mim legalizar no país, foi já que eu mudei agora, meus planos para o futuro são outros, eu vou me preparar agora para mim abrir meu negócio. Então você já quis dar um outro passo. Exato. Como eu já estava no restaurante, trabalhando em restaurantes, estudando culinária, administração. Agora tá fácil aqui, né, de escolher o caminho a seguir. E durante esse tempo que eu estava nos restaurantes, eu comecei a investir no setor imobiliário, que era uma forma de estar investindo o meu dinheiro, que eu sabia que eu ia ficar aqui a partir daquele momento, de estar investindo em uma coisa segura, que eu sabia que eu ia ficar aqui. Na época, imóveis ainda eram muito baratos aqui na região. Eu tinha 3 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu comprei prédio de 3 andares. Então, eu já estava bem na frente de muitos que estavam aqui, né, nesse sentido. Já tinha casado naquela época? Não. Eu conheci minha esposa hoje, eu tinha 3 anos que eu estava nos Estados Unidos. Então foi um pouquinho depois. Foi logo em seguida que eu dei entrada nos meus documentos, eu conheci ela e a gente está até hoje juntos. E tem uma família grande? Como é que é a tua família? Tem 2 filhos, tem um de 11 e um de 9. Uau, parabéns. Obrigado. Parabéns. Então, aí chegou família. E como é que foi essa mudança de estar solteiro, daqui a pouco casa e família, junto com negócios? Principalmente para a família, no caso dela, né? Lógico que a gente levou muitos anos, que meu filho mais velho está com 11 anos, a gente está com 23 juntos, 22. Então a gente levou 11 anos sem ter filho. Certo. E durante esses 11 anos ela teve muita paciência, né? Imagina, ela queria ter filhos antes? Não, a gente sempre planejou, negociou de ter na hora que tivesse boa. Uma situação mais tranquila, que a gente tivesse mais tempo para estar com os filhos. Né? Então foi uma coisa bem planejada nesse sentido. E ela me aguentou durante os 11 anos aí trabalhando muito, porque o primeiro restaurante que eu abri, eu fiquei 6 meses trabalhando sem ter um dia de folga.
Então, como ela não trabalhava comigo, ela teve... isso que eu ia perguntar. Em que área ela estava naquela época? Naquela época ela trabalhava num hospital aqui, eles falam Hospital de Cambridge. Sim. Trabalhou lá durante uns 15 anos. Então, era totalmente diferente minha escala de trabalho com a dela. Uma coisa... Um desafio na hora, no momento de início de casamento. Um desafio muito grande. Ela entendeu, né? Lógico que isso aí foi um das... A gente chega aqui muito solitário, a gente não tem família. E ter uma esposa do seu lado, aguentando tudo isso, é uma força muito grande. Ela não trabalhava... Eu sempre falo, não trabalhava comigo, mas ela tem um crédito muito grande em todo o sucesso financeiro que eu consegui. Porque ela me deu esse suporte que eu precisava, né? De estar sentimentalmente tranquilo. Emocionalmente, sentimentalmente. Então, isso aí, você precisa disso para realmente conseguir produzir 100%. É claro, para você ter essa energia, essa força, principalmente no primeiro negócio. Sim. E esse primeiro negócio, ele está aberto ainda? Ainda existe? A gente vendeu 2 anos atrás, 2 anos atrás. Porque os restaurantes, a gente começou a crescer muito, então a gente começou a eliminar algumas lojas que não estavam fazendo muito sentido. Às vezes dava um trabalho que às vezes daria uma outra maior, daria o mesmo trabalho, o lucro seria maior. Então você precisa ter inteligência também para estar eliminando coisas da sua vida que não... Que está atrapalhando a vida. Está atrapalhando. A gente compara sempre com amigos, né? Pessoal, se você não é amigo de fulano mais. Não é que eu não sou amigo de fulano mais. Não é uma coisa do negócio. Não é que eu não sou amigo de fulano mais. É porque não funciona os dois. Eu tô vivendo em outro mundo. Tá em outro ritmo de vida. A gente continua sendo amigo, mas nós dois não conseguimos conciliar o mesmo schedule, mesmas coisas que um fala e o outro, os dois fazem, o que falam. Às vezes meu modo de ver as coisas é diferente, então acaba você indo eliminando coisas de sua vida que precisa. Isso aí é uma coisa natural do ser humano. Fica pelo caminho. Fica. Então esse do começo ficou pelo caminho. E quanto tempo depois você decidiu, agora eu estou preparado para ter uma rede de restaurantes? Demorou muito tempo para isso? Não. Como foi? Um ano depois que abrimos o primeiro, que eu tenho 2 sócios. Desde o primeiro você tem sócios? Sim, o meu ex-patrão, eu trabalhava num restaurante lá de 6 anos, trabalhei com ele. Sim. Aí nós abrimos o primeiro restaurante juntos e estamos até hoje. Assim, para mim não é só sócio, é irmão. Que bonito ouvir isso. Um irlandês. Uma amizade diferente, né? Um irlandês com um brasileiro. Ele é irlandês e eu tenho... Aí o outro sócio meu, que na época era gerente do restaurante, a gente iniciou com 3 sócios, um americano, um irlandês e um brasileiro. Esse americano não conseguiu acompanhar, que a gente estava falando agora de ter que eliminar peças sempre. Sim. Ele não estava conseguindo, a gente pegou o gerente de um dos bares e trouxemos ele para o lugar dele. Então, aí está aí até hoje os 3 mosqueteiros da comunidade brasileira, americana e irlandesa. E logo em seguida, um ano depois, a gente já buscou a segunda loja e reformamos. Com 2 anos já estava na segunda loja. E hoje estão com quantos? Tem 17. 17 restaurantes. Parabéns, sucesso absoluto. Sim, eu sou cliente, eu sei que o que vocês fazem é excepcional. É um grande ambiente, comida boa, pessoal bem treinado. Por isso que antes de começarmos aqui o episódio, eu estava te falando de processos. Eu enxergo o processo. Quando eu estou no teu restaurante, eu enxergo que houve um cuidado extremo para o processo funcionar. Sim, sim. Da onde vem esse processo? Vem das tuas histórias de estudo? Vem de experiência na prática? Vem dos sócios? De onde que você imagina que o processo, onde os americanos são muito bons nisso, não é? O que você vê? De onde veio o processo? É o processo em qualquer empresa, né? Você tem que estar todos os dias buscando melhorar. Você precisa melhorar todos os dias. Você tem que buscar conhecimento, olhar o que tem no mercado, ver e aprimorar todos os dias. É isso que a gente faz todos os dias na nossa empresa. Todos os dias a gente precisa melhorar alguma coisa. E esse processo começou lá no primeiro. Entendeu?
do primeiro, há 20 anos atrás, vai fazer 20 anos agora, ano que vem. Há 20 anos atrás, começou esse processo no primeiro, nesses 17, então a gente tem uma experiência muito grande, foi até hoje, a gente busca profissionais exatamente para trazer melhorar nosso sistema, nossos processos. E a gente já tem, ontem a gente teve o dia todo em reunião, exatamente planejando em 2024. Contratar pessoas altamente capazes e eficientes para melhorar o que nós estamos fazendo. E até para nos dar suporte para crescer mais. A gente está abrindo na faixa de 3 restaurantes por ano, que é muito. Muito. Esse ano a gente abriu 3 restaurantes. O ano que vem a gente já tem 2 em construção e tem outro para começar. Então, ano que vem já tem aí dentro desse planejamento mais 3 para abrir. Cada restaurante é 150, 200 funcionários. Aí você vê, é um processo que tem que realmente funcionar. Você conseguir contratar aí 500, 600 pessoas por ano, só nas novas lojas, é muito. Isso aí além do turnover, né? Das trocas de funcionários que tem diariamente. E aquele menino lá de Minas Gerais, algum dia, será que aquele menino enxergou isso acontecendo? Como é que era essa visão anterior e de hoje? Não, eu não acredito que eu imaginar, a gente não imaginar, a gente acha isso muito distante, né? E não é distante. Cara, as coisas podem acontecer com qualquer pessoa que realmente esteja com foco, com disciplina e que acredite no potencial dele. Todos nós podemos. E lógico que naquela época eu não via dessa forma, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que qualquer pessoa que queira, consegue. É fácil, é difícil e não é difícil ao mesmo tempo. É só você querer. Fazer mais do que o normal, imagino, porque você fazia mais do que o normal. Até hoje, eu sempre falo, nós não podemos ser igual aos nossos concorrentes em tudo que a gente faz. Nós temos que ser melhor que eles. Se a gente for melhor que eles, a gente vai conseguir sobressair. E uma das coisas que eu sempre falo, que eu não tenho... muita gente tem medo de concorrente. Fulano... Eu não tenho medo de concorrente. Ninguém vai conseguir fazer melhor que eu. Você tendo isso na sua cabeça, você vai fazer bem feito. Entendeu? Isso aí pode ser, o cara é convencimento. Não é convencimento. Você tem que mentalizar isso. Entendeu? Se você mentalizar, eu não vou deixar ninguém ser melhor que eu. Eu tenho que ser melhor. E eu acredito que eu vou ser melhor. A melhora é contínua. Você se dá bem com concorrentes? Você fala de concorrência. Nós temos milhares de restaurantes. Nossa região é muito bem abastecida, né? Mas tem espaço para mais, tanto que você está abrindo 3 por ano. Você tem reuniões, por exemplo, com outros donos de restaurantes? Isso existe nesse mercado? Como é que é? Não, eu não tenho reuniões. Assim, bate-papo, informalidade, que seja. Tem muita ligação, né? As pessoas ligam, concorrentes ligam, pedindo informação, ajuda, às vezes indicação de várias coisas que a gente faz. E eu nunca falei não. Eu sempre falo, minha vida é um livro aberto. Eu posso abrir um restaurante para mim aqui e abrir um para o meu concorrente do meu lado. Eu mesmo vou construir os 2 igual, idêntico. Eu tenho certeza que o meu vai sobreviver, o dele provavelmente não. Então, preciso dessa confiança. Então, eu não importo de passar informação, de direcionar, de mostrar o caminho para ninguém. Você vive o negócio. Você está sempre, por tudo que você fala, pelo que eu vejo, você vive o business, você vive o negócio intensamente, não é? Eu tenho uma vida muito balanceada. É lógico que eu não vi. As pessoas, quando pensam, o Renato vive o negócio dele, não tem vida, ele não diverte, ele não viaja. Cara, viver o negócio não quer dizer que você tem que ficar 24 horas em cima do negócio, não é isso. Entendeu? É você tomar as decisões inteligentes na hora certa, que precisa de você. Então, o caminho é esse. Um bom gestor. Exatamente. Não é? Um bom gestor merece ser premiado. Fora isso,
claro, nós temos as outras histórias que ficaram pelo caminho. Você tirou o brevet de piloto de avião? Como é que foi? Sim, tirei o brevet. Tirou o brevet? Tirei. As pessoas falam, mas você pilota? No início eu pilotava. Hoje não, hoje eu prefiro... Você já tem um piloto. Eu prefiro ter o piloto lá. Maravilhoso, deixa com ele. Eu chego lá no aeroporto, o avião já está pronto. Maravilhoso. Aí você falou, poxa, só o restaurante tá pouco, vamos para futebol. Você é um apaixonado por futebol, Renato? Eu sou apaixonado por esporte, em geral. Certo. Portanto, eu tenho até season tickets de basquete, do Celtics. Uhum. Então, eu gosto muito de esporte. Eu tô em casa, eu vejo esporte. Minha esposa fala, não consegue ver esporte o tempo inteiro. É assim. lazer pra você. Eu tipo, gosto. você Eu gosto. curte. Eu não gosto de ir em jogos do meu time. Oh, que curiosidade. Porque eu acho que a emoção acaba interferindo na razão. Né? Ok. Então, é um ótimo ponto. Então, eu preciso, por exemplo, vestiário. Eu não gosto de ir em vestiário, porque vestiário não é o local de tomar decisões inteligentes e nem vai definir resultado dentro de vestiário. Então, eu não vou, não gosto, né? Eu já tive que passar dentro de algum vestiário, a gente chega a algum estádio, tem que passar dentro do vestiário para ir para o local que você vai ficar. Mas eu não gosto. Eu acho que por eu gostar tanto de esporte, se eu for me envolver dessa forma, eu vou acabar tomando decisões que não convêm para o negócio. Certo. Porque para mim o futebol é um negócio, né? Eu não posso gerir ele com paixão, com coração para vencer a todo custo. Então a gente precisa de... Nunca tome decisões racionais no momento emocional. Então eu fui... Tem vários motivos, né? De eu ter ido pro lado, de eu ter ido investir no esporte. Eu via na época aqui em Boston uma necessidade de ter, não tinha, né? Não tem. O clube aqui, o New England Revolution, é 1 hora de Boston. Eu vi o mercado crescendo absurdamente, o mercado de futebol, de soccer aqui, né? Futebol. Eu acredito que nos próximos anos, principalmente com a Copa do Mundo de 2026 aqui, será das ligas mais poderosas financeiramente do mundo. E além disso, o projeto nasceu aqui exatamente para estar indo para a América do Sul, pro Brasil. E na época a gente tinha um projeto para ir para a China e para o Brasil, né, que é a América do Sul. A China, como mudou uma série de coisas lá, de regras, a gente acabou postergando e está parado o projeto China. Mas no Brasil a gente continua. E um dos motivos de ir para o Brasil é para ajudar também. Eu acho que um projeto social com fins lucrativos, cara, não tem erro, entendeu? Eu acredito muito nisso. Eu realmente acredito que isso aí, nós, empreendedores, deveríamos olhar mais para esse tipo de projeto. Projeto com fim lucrativo, mas que vai ajudar muitas pessoas a realizar sonhos. Hoje a gente tem centenas de atletas que praticam futebol, crianças, adolescentes e jovens dentro do clube. Já tem dezenas de atletas em grandes clubes do Brasil, tem até na Europa, tem um que foi agora para a Europa. E está lá, a gente fica... Quando eu vou no Brasil, que eu visito lá o centro de treinamento, que eu vejo aquelas crianças indo lá na cozinha, almoçando, ver dezenas de crianças almoçando lá, pessoas que você vê que realmente sonham e veio de classe média baixa, que aquilo ali é a solução para ele e para a família dele ter um futuro melhor. E mesmo que não vá conseguir seguir na carreira de futebol, a gente prepara eles em outros, emocionalmente, com escola, e uma série de outras coisas que a gente oferece dentro do clube, para eles serem seres humanos e adultos melhores no futuro. Então, para mim, o futebol, ele vai muito além de dinheiro, entendeu? Por isso. Tá ajudando muita gente lá, Renato. Muita gente mesmo. Então, nós temos aí assuntos que ficaram pelo caminho.
na área imobiliária você está muito envolvido ainda, não é? Sim. Os restaurantes são da tua parte imobiliária? Você constrói para os próprios restaurantes? É isso que eu entendi? Sim. Então, olha só. Um outro episódio a gente pode mergulhar um pouquinho mais nesses assuntos. Futebol, a rede de restaurantes, comida maravilhosa. Se você não experimentou, vai por lá. É a mesma rede, o mesmo nome dos restaurantes ou você tem vários? A gente tem alguns com nomes diferentes, mas... Cita aí uns 2 ou 3 pra gente. Tem o Mercantile, que é em Worcester. Certo. Tem no centro de Worcester, ele tem o Mercantile. Tem o The Derb, que é em Salem, Massachusetts. Certo. Mais algum? Não, acho que é só esse. Tavern in the Square, que é a rede de restaurantes. Muito bom. Então, parabéns por toda essa estrutura, por o crescimento. Imagino que daqui a pouco nasce mais uma ideia dessa cabeça sábia. Sim, já tem outras. Tem mais coisas? Vamos deixar para 2024 você voltar aqui? O que você acha? Pode ser marcado. Obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe, fale para os seus amigos, fale dessa experiência de ser, não é? Como o Renato colocou, qualquer pessoa pode atingir, é óbvio, não é? Com disciplina, com foco, determinação, fazer o extra mile, como diz o americano. Você que está aí também vai alcançar, se é que já não alcançou o sucesso, não é? Nós temos muitos brasileiros de sucesso. Siga conosco no próximo episódio. Muito obrigado.